E você segue conosco até as 9 da manhã, acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição com as principais notícias do dia. E também o destaque da semana na área de meio ambiente. Com o agravamento da crise hídrica, o Ministério de Minas e Energia criou a Bandeira da Escassez Hídrica, com um valor maior do que o praticado na bandeira vermelha patamar 2, vigente até o mês de agosto. Além disso, passou a adotar uma política de bônus com a redução de tarifas para consumidores que economizarem entre 10% e 20% da energia. E para entender melhor o impacto, dessas medidas, vamos conversar agora com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, vamos explicar um pouquinho melhor essas medidas adotadas pelo governo para tentar conter, o agravamento da crise hídrica? Então, o governo ele passou a adotar uma nova bandeira que ele criou, a de escassez hídrica, Esse valor da bandeira, ele passa de 9,49, que era o valor praticado na bandeira vermelha patamar 2, a cada 100 kW hora consumido, e ele passa para 14,20, E esse valor, ele já sinalizou, vai vigorar pelo menos até o dia 30 de abril. E também ele está tentando aí, ou está propondo, um bônus para os consumidores que reduzirem o consumo entre 10% e 20%, fornecendo um bônus de 50 centavos a cada quilowatt-hora economizado. Quem economizar menos de 10% não teria direito ao bônus, e quem economizar além de 20% também não teria direito ao bônus. Um detalhe, esse bônus ele só será pago no próximo ano. Na prática, o que está acontecendo? O governo ele está fazendo com que os próprios consumidores financiem a redução de consumo, porque ao majorar a bandeira tarifária de 9,49 para 14,20, ele pretende gerar também recursos para bancar essa redução proposta aí pelo bônus, ou seja, de fornecer aí um crédito de 50 centavos em cada quilowatt-hora economizada. Agora, há uma sinalização muito importante quando ele diz que a bandeira de escassez hídrica vai vigorar até abril do próximo ano, porque ele reconhece dessa forma que a crise não será resolvida com as chuvas da primavera e chuvas do verão, conforme nós já havíamos comentado aqui em diversas oportunidades, porque o prognóstico climático realmente ele não é favorável ao longo do segundo semestre, e isso avança pelo verão, onde nós teremos a reprodução praticamente das mesmas situações que nos trouxeram até esta crise hídrica. Agora, a gente fica se perguntando se isso será suficiente para reduzir o consumo, e dá para tomar como, digamos, como comparação o tempo lá da crise hídrica? Olha, Roxane, a gente só vai ter essa resposta ao longo aí do mês de setembro, início do mês de outubro, porque o que eu vejo é que está faltando comunicação por parte do governo para explicar essas medidas para a população. Não são medidas simples de serem explicadas. Quando foi adotada a política de bônus na crise hídrica, era simples. Você tem uma média que está disponível na sua conta de água, quem gastasse abaixo da média, ou até o limite da média, teria uma bonificação geral ali, eu não lembro exatamente quanto era o percentual, mas se não me engano era 20% de abatimento na conta de água, e quem gastasse mais era sobretaxado, eu não lembro exatamente qual era o valor, mas era uma forma mais simples. Agora o governo diz o seguinte, olha, nós vamos premiar a redução de consumo entre 10% e 20%, 50 centavos a cada quilowatt-hora. Então a pessoa tem que pegar a conta de energia ali e começar a calcular exatamente o quanto que ela tem que reduzir para fazer para obter esse bônus, e que não será acreditado automaticamente. Então, infelizmente, eu vejo isso como uma forma não muito efetiva de redução de
de consumo. Não acredito que isso venha a reduzir significativamente o consumo, a menos que, obviamente, as pessoas comecem a perceber o impacto da nova bandeira na sua conta final, porque realmente o valor foi elevado. E olha que pela ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela gostaria de um valor muito superior a esse valor de R$ 14,20 aplicado nessa nova bandeira. Então isso sinaliza que nós poderemos ter um novo aumento ainda este ano. Houve ali uma tentativa por parte do governo, né, de evitar que houvesse aí um aumento muito significativo de uma única vez, porque isso pode efetivamente impactar na inflação, e há quem analise que o último trimestre nós poderemos ter um crescimento negativo devido a esse custo, né, que vai impactando no preço de produtos industrializados, no preço de produtos agrícolas. Infelizmente, a crise ela já está causando perdas de safra, né? Teve um prejuízo aí grande com a safrinha do milho no sul do país, devido à escassez, que infelizmente, como eu disse, ela deve permanecer. Então, se essas medidas vão impactar no consumo, só ao longo de setembro ou dos próximos meses que a gente vai ter condição de avaliar. No entanto, a crise não espera, né? Nós temos ainda um cenário que, infelizmente, ele pode piorar significativamente até o final do ano. Claro, e se pode piorar, racionamento, risco de apagão e racionamento continua no horizonte, apesar do governo admitir. Olha, efetivamente o apagão pode acontecer e é quase certo que ele venha a ocorrer, porque o governo já havia sinalizado que nós vamos ter uma piora nas condições hídricas até novembro, dezembro, mas veja, mesmo com a retomada das chuvas, né, de verão, essa situação ela não deve melhorar muito em dezembro, janeiro, fevereiro. E ele estendeu essa bandeira de escassez até abril, é porque ele já falou assim, olha, nós não temos realmente um prognóstico favorável aí em relação aos mananciais, né, aos reservatórios. Então, pode efetivamente aumentar o nosso risco de apagão. Agora, como eu disse, racionamento é um termo que eles têm evitado, foi um termo banido, né, do vocabulário do governo atual, tendo em vista todo o cenário eleitoral aí que já se desenha desde agora, né, até o final do próximo ano. Ele poderá vir a adotar alguma forma de restrição de consumo, mas não necessariamente com esse nome, né, racionamento e tal. No entanto, o que fica de tudo isso, Roxane, é que o governo está demorando a tomar atitudes mais fortes, mais incisivas para equacionar a crise. Essa crise, já dissemos isso, ela se desenhava já no segundo semestre do ano passado, já se sabia, né, os prognósticos já indicavam que nós não teríamos chuvas adequadas na primavera e no verão do ano passado, situação essa que se repete esse ano. Então, as medidas já poderiam ter sido tomadas no ano passado, não foram. Poderiam ter sido tomadas no início desse ano, quando a situação já estava caracterizada, também não foram. E no apagão anterior, as medidas foram tomadas em maio. Nós estamos entrando aí em setembro, com o início de medidas um pouco mais fortes, mas, no meu entender, ainda não suficiente para equacionar todo esse problema. Professor Pedro Luiz Cortes, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, lembrando que você pode acompanhar todas as nossas conversas semanais, publicamos em jornal.usp.br. Vai lá na barra Atualidades, Jornal da USP no Ar, e você encontra. Ou ainda no canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Professor, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima semana. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.